Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais do mundo dos negócios. E você sabia que por trás de todo CNPJ de sucesso existe um CPF que nunca desistiu? E hoje eu recebo duas mulheres que representam evolução, ética, estudo e uma visão moderna da advocacia. Mulheres que construíram um escritório respeitado não apenas pela técnica, mas pelo talento e dedicação com cada cliente. Renata Suinier, mãe da Laura e do João, conhecida pelo sorriso marcante e pela dedicação incansável. Doutora Anelisa, casada, mãe do João, ela acredita na base da construção de relações duradouras, com um talento e uma elegância incrível. Juntas, elas lideram a Ramos e Suinier, um escritório que atua de forma profunda e descomplicada nas áreas civil, trabalhista, consumidor e previdenciário. Um escritório que o cliente enxerga como parte do próprio negócio, porque elas se fazem presentes, se fazem parceiras e se fazem solução. Sejam muito bem-vindas, doutora Anelisa, doutora Renata. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Nossa, fiquei até emocionada, Priscila. Obrigada por essa introdução. Só complementando, sou mãe do João e do Henrique. Que legal! Dois rapazes, adolescentes e um já universitário. E fiquei emocionada de ouvir você falando um pouco da gente, do nosso escritório. É muito bom saber como também as pessoas nos enxergam e enxergam o nosso trabalho. Obrigada por essa oportunidade, pelo convite. É uma honra. Obrigada, Priscila, e parabéns pela iniciativa de estar conectando pessoas que acreditam no que fazem e lutam por fazer sempre o melhor. E vocês, eu sempre falo para todos que é uma inspiração para mim, de dedicação, excelência. Então, o trabalho de vocês alcança aí muitas pessoas e empresários. Então, não podia deixar de ter vocês aqui no nosso Por Trás da Marca. Então, vamos lá. Quem é a Renata por trás da marca Ramos e Suinier? Além do sorriso largo que você falou que eu tenho, eu acho que você falou um pouco do escritório e falou um pouco da gente, né? Que é exatamente isso, buscar sempre dar o melhor, né? Eu sou uma pessoa que busco dar o melhor para o meu cliente, me esforço, atuo nos casos como se fossem meus casos, como se fossem da minha família. Então, eu dou minha dedicação ao máximo a cada processo que chega, a cada consulta que chega, sempre dedicada ao estudo para dar, de fato, o melhor. Isso não é fácil, porque você tem que abdicar de muita coisa para ter essa entrega, mas a gente só pode fazer o que acredita. E, doutora Ana, como surgiu essa paixão pela advocacia? Conta um pouco para nós. Bom, meu avô era advogado, sempre foi uma inspiração para mim, mas eu acho que eu sempre tive talento para comunicação, sempre gostei muito da área de humanas, isso como estudante, e aí a definição da profissão acabou sendo um pouco mais fácil. E eu digo que assim, logo que eu entrei na faculdade de Direito, eu cheguei até a me questionar se era realmente aquilo que eu tanto tinha estudado, que eu tanto desejava fazer. Mas eu consegui logo cedo o meu primeiro estágio e assim, ter essa experiência prática me deu a certeza de que era o que eu queria fazer para o resto da vida. Então, comecei muito nova em escritório e não me vejo realmente exercendo nenhuma outra profissão. É uma paixão, realmente, faço com muito amor, é como a Renata falou, a gente se dedica aos nossos casos, aos nossos clientes, aquilo faz parte da nossa vida. Aliás, o trabalho acaba sendo a nossa quase primeira casa, né? Porque a gente passa mais tempo no dia a dia com os nossos clientes, com a nossa equipe, do que no nosso dia a dia em casa, né? Então, foi mais ou menos dessa forma. Legal. Doutora Renata, como que é conciliar a maternidade com a sua dedicação incrível, o escritório? Como você consegue dar conta de tudo?
Eu acho que essa é a grande dificuldade de toda mulher, né? O mercado de trabalho, se inserir no mercado de trabalho de forma competitiva com os homens, para as mulheres tem essa dificuldade, porque quer queira ou quer não, a mulher, acho que pela própria natureza, ela tem uma dedicação maior aos filhos, à família, quer se fazer mais presente, a verdade é essa. E, de fato, é ter a certeza de que o trabalho, a sua dedicação ao trabalho, serve de exemplo. Então, as ausências são vistas, você precisa fazer com que suas ausências dentro de casa, os momentos que você não tem aquela dedicação que você gostaria de ter à família, elas têm um significado, representam uma inspiração, né, de que o trabalho, de fato, dignifica o homem, seja mulher, todos nós temos que buscar isso, até para o sucesso, para a realização. Então, acho que essa é a chave do sucesso, é você acreditar que isso, de certa forma, é para o bem de todos. Doutora Anelisa, você vê algum preconceito, alguma dificuldade por ser mulher nesse ramo da advocacia, onde tem que ter uma postura mais firme, tem que saber se colocar? Como que é isso para vocês? Eu acho que o mercado de trabalho para a mulher não é fácil em nenhuma área, né? Eu acho que nós já avançamos em muitos campos, mas sim, a advocacia também é dos ramos onde a gente encontra essa dificuldade. Mas hoje, assim, já temos um judiciário que é permeado por muitas mulheres, né, que passam em concursos como juízas, compõem os tribunais. Meu filho hoje é estudante de Direito e ele comenta que a Faculdade de Direito, na sala dele, tem muitas mulheres. Então, é uma área que eu vejo que, assim, as mulheres têm conquistado espaço, mas não é fácil. Assim, muitas vezes eu participei de reuniões ao longo da minha vida e que eu precisava de algumas horas, alguns momentos assim de posicionamentos fortes e firmes para conseguir conquistar uma credibilidade, né? E, enfim, muitas vezes até no meio da reunião o cliente interromper e comentar: poxa, até um certo ponto da reunião eu achei que você era estagiária, mas agora eu vejo que você é um advogado experiente ou é a sócia do escritório. Então já aconteceram comentários dessa natureza. Mas eu acho que com seriedade, com responsabilidade e, acima de tudo, com conhecimento, né? Com segurança daquilo que você faz, você vai conquistando o seu espaço. Eu costumo dizer que, assim, apesar de existir ainda alguns preconceitos contra a mulher no ambiente de trabalho, principalmente por essa dificuldade que Renata colocou de conciliar uma cobrança que a sociedade tem, né, da mulher ser a cuidadora, não só dos filhos, muitas vezes até dos pais, né, quem não tem filhos, enfim. Mas as mulheres têm, com competência, com conhecimento, com profundidade, conquistado o seu espaço e conseguido, enfim, executar seu trabalho com tranquilidade e respeito acima de tudo, que é o que a gente quer, né? E, doutora Renata, quais valores de vida, de família, de criação, de trajetória você levou para dentro do escritório? Eu acho que o olhar humano, acho que dentro do escritório a gente tem muito isso, de enxergar os clientes com humanidade, se colocar no lugar do outro. Nas nossas relações, né, internas, das sócias, dos advogados que compõem o escritório, nós temos esse respeito. Então, essa humanidade, né, entender a particularidade de cada um é um grande diferencial do nosso escritório. Eu não vou falar nem de ética, nem de honestidade, porque isso é um pressuposto básico do ser humano. Então, essa sensibilidade, eu acho que eu trouxe muito para o escritório e encontrei, né, dentro do escritório, pessoas que compartilham o mesmo valor. Então, isso foi muito bom e me faz ser muito feliz no meu trabalho e querer todo dia estar com minhas sócias, conversar, porque nós compartilhamos exatamente desse valor primordial, que é essa atenção a cada um de nós, a cada um dos clientes, a cada um dos advogados, essa sensibilidade. Legal. Assim, uma das coisas que eu percebo nos escritórios é que, assim, o advogado ele é muito sozinho. Então, ele consegue ali ter um bom faturamento, devido a todos os êxitos nos processos, mas vocês conseguiram escalar o escritório de vocês.
O que vocês acham que foi assim a virada de chave para não ser só uma advogada e sim conseguir montar esse escritório aí que vem deixando um legado? Eu, assim, a minha história profissional sempre foi uma história de escritórios com parceiros, né? Iniciei, como disse, né, nesse meu primeiro estágio, eram advogados, cada um que atuava em uma área, mas que tinha uma sinergia, que tinha uma parceria. E desde então, sempre tive experiências, né, dividindo espaços, né, com outros colegas, e eu acredito muito nesse coletivo. Eu valorizo demais o trabalho em equipe. Eu acho que você ter a troca com colegas é extremamente enriquecedor. E eu acho que, antes de tudo, a gente tem que ter a humildade de reconhecer de que a gente não consegue abraçar o mundo, né? E muitas vezes abrir espaço para que novas pessoas venham, né, e agreguem valor faz com que você cresça junto. Eu acho que crescer junto é algo que me satisfaz muito, me motiva. Então, não só pela história das experiências profissionais que eu tive, mas por realmente acreditar que essa soma de valores, de forças, nos torna realmente melhores. Eu acho que é muita ideia de dividir para multiplicar também, né? Porque você tem um ganho no processo, tem um resultado bom, compartilhar com os colegas, com os sócios, que você acredita no trabalho, dar esse reconhecimento para as pessoas é muito importante. Às vezes a pessoa fica ali sozinha porque imagina que o caminho de ficar, né, sempre com lucro, com todos os resultados, é o certo, né, é como pagar seu próprio trabalho, mas não, quando você divide, não tenha dúvida que você multiplica resultados. Eu costumo dizer que, assim, um dos momentos mais felizes para mim é quando a gente faz o nosso fechamento e distribui resultados, assim, saber que de alguma forma todo mundo ali contribuiu com algum movimento, de alguma forma, para a gente encontrar o resultado e, assim, ter essa satisfação de dividir é muito gratificante. E hoje o escritório de vocês, eu falei um pouco das áreas de atuação, mas se vocês puderem explicar onde vocês atuam, se é só para empresa, consumidor final, que é o CPF, como que funciona isso hoje? A gente tem um escritório eminentemente de advocacia empresarial, né, nessas áreas, trabalhista, cível, mas fazemos também uma advocacia voltada para pessoas físicas, porque também temos pontualmente área de família, área previdenciária, área de consumidor. É muito comum dentro da própria empresa, porque, como a Renata falou, a gente constrói relações com CNPJs, mas por trás desses CNPJs existem CPFs. E esses CPFs criam elos de confiança conosco e nos procuram. Às vezes por problemas familiares, problemas do seu dia a dia, na área imobiliária. E a gente tem um time que acaba enfim, disponibilizando para ter essa atuação. Então, sim, não só esse foco na área empresarial, mas também fazemos a área de pessoas físicas. E acaba que é sempre assim, né? Que eu acho que a forma mais fácil de você crescer na advocacia é a indicação, né? Que chama o boca a boca. Sim. E a boca a boca acaba atraindo tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas e a gente tenta, de fato, abarcar e não excluir ninguém, sempre que possível, que quando não há nenhuma incompatibilidade. Legal. Antes da gente continuar aqui esse episódio, que está muito legal, para você que é da área e da advocacia, ou também que quer empreender, elas são inspirações de como multiplicar aí um crescimento sólido. São minhas clientes da FTP Contábil, e eu falo que ela é uma das clientes mais corretas que tem, fazem tudo certinho. Então não percam esse episódio, que a gente vai revelar aí mais bastidores sobre como tudo acontece e como elas fazem acontecer no escritório Ramos e Suinier. E antes, vamos agradecer então a Vértice AEC, que é uma empresa sólida aqui no estado de São Paulo, na área de regularização de imóveis. Então você que é construtora, incorporadora, siga a Vértice e não deixe de conhecer essa empresa aí que ganhou muito mercado no estado. Temos a Fusion, administradora de condomínios. Você que precisa de uma gestão eficiente para o seu condomínio, precisa de alguém que esteja perto, é com a Fusion. Temos a FTP Contábil,
que é um escritório de contabilidade parceiro, com estratégia que vai além de só enviar guias de impostos e folha de pagamento. A gente caminha lado a lado com o empresário. E Doce Amor Festas, que proporcionou esse cafezinho aqui especial, que ele sempre vem com capricho. O Jaime, que é o nosso amigo, traz um bolinho. Muito obrigada pela parceria. Vamos lá, então. Doutora Renata, você diz que já advogou tanto para empregado como para empregador, e isso trouxe uma neutralidade. Como você vê isso atuando para ambas as partes? No direito do trabalho, assim, como em qualquer direito, né? Eu falo, ninguém pergunta na área civil, você advoga para locatário ou locador, né? E no direito do trabalho acaba sendo importante você advogar para ambas as partes, né? Tanto empregado quanto empregador. Nunca foi meu foco o empregado, mas acontece, né, de um indicar e você querer atender e vai indicando o outro quando você faz um bom trabalho, mas dá uma experiência, você entende melhor, né, o lado, né, tanto do empregado, as dificuldades do empregador, você consegue vislumbrar mais facilmente, você já imagina a estratégia da parte adversa, porque você já esteve dos dois lados, então é enriquecedor você advogar para ambas as partes. E essa advocacia de apenas, né, defender um lado, eu acho que não há necessidade, você consegue transitar bem, tanto advogando para um lado, para o outro, e assim todo o direito. Então, acho até um pouco preconceituosa essa dissociação, essa diferenciação, porque acaba que o que importa é você defender direitos, defender quem você acredita e quem você tem certeza ali que está atuando com boa fé, buscando direitos legítimos. Vocês falam muito sobre ética e é um valor inegociável para vocês. Como sustentar isso no mercado tão competitivo? É encontrar clientes e parceiros que tem muita gente, né, que acredita na ética, acredita que o resultado, né, decorre de uma atuação democrática, republicana, como a gente chama, e não querem encontrar clientes que querem, de fato, essa ética, que não querem pagar nada, né, além do que é justo, não querem pagar menos ou mais. Então, acho que é você também não se vender, entender que seu espaço existe, que você não precisa fazer nada fora, né, do correto para obter vantagens, não querer obter vantagens indevidas e ter a certeza que você vai dormir todo dia com tranquilidade, colocar sua cabeça no travesseiro. Então, a ética tem que ser negociável e a conta chega para todo mundo. E a gente vê isso todo dia na mídia. Então, você esperar obter resultados, né, usando meios, né, incorretos, não lícitos, ilegítimos, um dia a conta chega. E a gente não quer isso de jeito nenhum. Nem para a gente, nem para os nossos clientes. E qual foi, assim, o principal desafio para vocês, para empreender na advocacia? Eu acho que iniciar um escritório, né, nós que vínhamos de uma história, né, passamos por grandes escritórios. Eu e Renata, nós temos uma história, né, antiga de relacionamento profissional antes de constituirmos a Ramos Sunyer, mas o desafio vem muito dessa questão da administração da sociedade, que hoje o advogado ele precisa ter múltiplas competências, não basta só ser bom advogado, você tem que entender de marketing, você tem que entender da área de pessoal, né? Enfim, cultivar a sua rede de relacionamentos para manter viva aí essa área, digamos assim, de captação de clientes e de novos negócios. Então, acho que esse desafio de agregar todas essas tarefas junto ao que nos dá prazer, que é a advocacia, digamos assim, estrito sensu, né, do dia a dia, foi um grande desafio. É um exercício diário, né? A gente, quando vê, está se envolvendo com as audiências, com os julgamentos, com os prazos, a gente fala, não, eu preciso dar espaço para outras pessoas também executar esse trabalho, para que eu assuma as atividades administrativas da sociedade, para que isso, enfim, não tenha nenhuma
perda, né? É tudo muito delicado, você está todo tempo atento às questões da sociedade. Eu acho que esse foi o maior desafio. E as faculdades, de modo geral, na sua faculdade de contabilidade, na nossa de direito, não ensina as pessoas a serem empresários na faculdade de medicina, e todo mundo acaba tendo a necessidade, né? Muitas pessoas, não todos, né? Alguns vão ser empregados, mas a maioria precisa empreender, precisa montar uma empresa. E como a Ana falou, o escritório de advocacia, que antes era só o advogado ali escrevendo e tendo contato com o juiz, não existe mais essa figura desse escritório de advocacia. Nós somos uma empresa como qualquer outra, precisamos estar na mídia, entender tecnologia, sistemas, marketing, pessoal, RH, e isso a faculdade não ensina. Então, de uma hora para outra, quando você vai crescendo na advocacia, quando você se vê, você tem que virar um gestor e aprender a gerir pessoas, né? Gerir contratos, não é fácil. E como que vocês desenvolveram isso, essa parte de gestão, marketing? O que vocês vêm fazendo para sair do tradicional? Eu acho que assim, hoje existem muitos cursos, né, eventos, congressos. Viemos, inclusive, recentemente para um congresso, né, voltado para a sociedade de advogados. Então, não se vincular apenas aos estudos e eventos técnicos, né? Esses são sempre importantes, você tem que se manter atualizado, mas também buscar no mercado estudar, se aprofundar e buscar ter parcerias que lhe tragam segurança. Então, eu não vou ser nunca uma grande e profunda entendedora de marketing, mas eu tenho já algum conhecimento e conto com uma parceira excelente que faz um trabalho muito bom para o nosso escritório. Da mesma forma, a contabilidade, né? A gente tem todas as nossas dificuldades desse dia a dia contábil, mas temos uma parceria que nos traz confiança e segurança e vamos mutuamente alimentando, adquirindo conhecimento e maior segurança. Eu acho que o caminho é esse, é estudo e boas parcerias. Muito bom. Eu, como escritório de contabilidade, vejo assim que os empresários só procuram a advocacia quando o problema já ocorreu. E eu falo que é sempre aquele barato que sai caro. Hoje vocês têm algum programa de prevenção? Porque antes dos problemas acontecerem, de procurar vocês, de falar, vamos montar uma estrutura para que blinde a empresa, blinde ali o empresário? Bom, eu vou falar um pouco na área trabalhista, né, que assim, mais o meu dia a dia, mas assim, a gente tem alguns protocolos, né, que a gente faz auditorias dentro dos procedimentos adotados pela empresa, os processos tanto de admissão, demissão, dia a dia de treinamentos, e que a gente pode sinalizar eventuais falhas de documentação, falha até no relacionamento, na forma de tratar o trabalhador, seja na admissão ou demissão, por exemplo. Sim, temos esse trabalho preventivo, que é a consultoria que a gente faz na área trabalhista. Muito bom saber, porque às vezes o empresário só procura quando o problema já aconteceu, e são coisas que dá para se antecipar, porque às vezes a gente está falando de mais de 100 mil ali, de um processo trabalhista, de valores altos. Então, por que não procurar um escritório antes e estruturar a empresa? Então, é muito bom saber disso. Muitas vezes o empresário, a gente vê, ele quer ajudar. Ele quer ajudar o empregado, né? Ele quer ajudar ali um fornecedor e tenta acomodar a situação, mas acaba criando um passivo muito grande. Então, esse trabalho preventivo é extremamente importante. Se não seja para auditar a sua empresa, pelo menos você consulte um advogado na tomada das decisões. Eu posso ou não fazer isso? O que é que eu devo fazer nessa situação? É um limbo previdenciário, é um contrato com o fornecedor, é uma rescisão com o fornecedor. Então, de fato, o que você falou, é um barato que sai muito caro, a conta vem. E todas as relações, tanto com o trabalhador, as relações cíveis, permeiam por muitas soluções jurídicas, mesmo com o intuito de ajudar, de facilitar o negócio, a contratação. Você tem hoje alternativas na legislação
que facilite, que lhe deixe num cenário mais confortável e seguro juridicamente falando. Então, você buscar ter o advogado como seu parceiro antes da tomada de decisão, participando de todo o processo, eu acho que isso, de fato, assim, mitiga muito o risco de litígio. E os processos, como você mesmo falou, hoje você correr o risco de uma decisão judicial é muito perigoso, porque a gente não sabe o que você pode encontrar de resultado no final, né? Exatamente. Doutora Renata, qual foi um caso que mais marcou a sua história no ramo da advocacia? Poxa, são tantos casos que marcam a nossa vida. Eu acho que foi... E foi a Ana que fez a sustentação oral desse caso. Foi um caso que eu estava esperando uma audiência, sentada na porta da sala da audiência, com o preposto do meu lado, e eu não ouvi o pregão da audiência. E nessa época a gente não tinha smartphone. Eu não estava desatenta, eu estava ao lado de quieta e não ouvi. Daqui a pouco eu vejo o preposto dando tchau para uma pessoa saindo da sala de audiência. Aí eu falei, você conhece aquela pessoa de onde? Não, é o reclamante da ação. Eu falei, ele está saindo da sala de audiência. Aí eu corri para o juiz, disse que não tinha ouvido o pregão, e nessa época na justiça ficava um barulho realmente enorme, várias pessoas no saguão ali esperando, a gente mal ouvia o pregão, e não consegui que fosse revertida, que fosse remarcada a audiência. Tomamos a revelia, que é a pior das penas para a empresa, e a gente recorreu. Ana, eu estava de férias na sustentação oral, Ana foi para o tribunal fazer a sustentação oral, conseguimos reverter em 2º grau. Mas foi a revelia de corpo presente, que eu estava ali posicionada. A gente acaba gravando muito. Renata tem inúmeros casos, assim. Eu lembrei aqui de um caso que o cliente já estava com o processo completamente perdido, um caso milionário. E o cliente procurou Renata e ela, lendo a norma coletiva, ela achou uma solução assim brilhante, trouxe uma grande economia para o cliente, mas para você ver, né, o que nos marca é às vezes até um problema que a gente vivencia, né? E, enfim, acaba isso permeando na nossa vida por muitos anos. Não, mas os erros acabam virando grandes aprendizados, né? Porque eu tenho certeza que na vida dela nunca mais isso se repetiria. Não, isso é importante falar, eu lembro isso como algo positivo, porque eu estava numa situação totalmente correta, realmente o pregão não foi bem feito, e a gente lutar, persistir, recorrer pela justiça. Vale a pena. Vale a pena, porque a gente conseguiu a anulação desse processo, desse ato, para provar que quanto a gente persiste, e quando a gente está com a razão, a gente consegue. Agora tem que persistir. E me fala o que vocês querem entregar para o cliente além da resposta jurídica. Olha, eu ouvi do cliente assim, o quanto ele gosta do nosso trabalho, está satisfeito e recomenda para outras pessoas. Isso vale muito. Não vou dizer mais do que ganhar um processo, porque, né, lógico que o que a gente quer é que o nosso cliente tenha êxito em todas as ações, mas ter o cliente como parceiro que enxerga que o êxito do processo não necessariamente é o que vai julgar a sua qualidade técnica, porque depende de inúmeros fatores, né? Então, ele ter essa consciência, essa parceria e, ao mesmo tempo, mesmo muitas vezes, né, não obtendo êxito 100% em todos os casos, tendo essa recomendação, essa validação do nosso nome e, principalmente, né, da seriedade do nosso trabalho, isso realmente é o que me faz dormir não só tranquila, mas muito feliz. E uma das coisas, assim, antigamente, né, até antes de conhecer vocês, eu tinha muito preconceito com advogado, que eu falava, nossa, mas eles não respondem, você pergunta uma coisinha, eles já fazem um mega orçamento, sabe? A gente, assim, como contador, acaba ajudando muitas pessoas. E o advogado, ele era muito visto assim, eu vou mandar, ele vai responder só semana que vem. E depois que eu conheci vocês, isso quebrou. Eu falei, não, elas respondem praticamente de imediato, elas são sempre solícitas, sempre buscando soluções, sempre querendo ajudar. Como que vocês se diferenciam desse mercado, que é muito comum, principalmente aqui para a nossa região? O cliente quer isso, né? Todos nós queremos isso. Se nós formos pedir um orçamento para 3 pessoas para fazer uma festa, primeiro que responde, a tendência é a gente
contratar. Exatamente. A verdade é essa. Então, o cliente... E é a pronta resposta, né? A disponibilidade é um grande diferencial hoje para o advogado. E eu acho também a facilidade na comunicação, ser objetivo. O cliente não quer um e-mail gigante com a solução jurídica. Ele quer sim ou não, faço ou não faço. Ainda que você fundamente, você tem que dar uma resposta objetiva. Então, entender, isso é se colocar no lugar do cliente. Quando a gente busca uma consultoria para os nossos problemas, a gente também quer isso. Então, esse olhar, né, se colocar do lado do outro, eu acho que é nosso diferencial. E não é fácil a gente estar ali, né? Porque são muitas demandas, dar essa pronta resposta, mas é a dedicação, ir além. Eu acho que esse é o grande diferencial de fato. E eu vou falar por mim. Quando eu comecei a empreender, que eu montei o escritório de contabilidade, eu sempre fui muito técnica, eu sempre gostei de trabalhar muito, também sempre recebi boas indicações. Tenho clientes desde 2019 que estão comigo desde o início e dá para contar nos dedos os clientes que saíram do meu escritório. Mas, em um determinado momento, eu vi que existiam pessoas que nem eram tão boas como eu, mas que já estavam crescendo assim muito por se posicionar, por falar, porque o mais visto ele vence o melhor. E a advocacia também, ela é muito técnica, a gente aprende a estudar, a ler, a abrir o computador, a fazer uma boa defesa. Como que vocês conseguem fazer isso? Como que vocês estão conseguindo destravar isso na advocacia para estar presentes nas redes sociais? O que vocês vêm enfrentando? Porque às vezes um advogado, um empresário que está assistindo, que também é muito técnico, precisa ouvir isso de vocês. O que vocês têm feito para quebrar isso daí na advocacia? Olha, Priscila, assim, são quase 30 anos de profissão e para mim é um desafio hoje estar nas mídias sociais, né? Esse novo formato de comunicação, que quando eu comecei na minha vida da advocacia, o máximo de comunicação que a gente fazia é ter o nome do escritório nas páginas amarelas do catálogo telefônico. Hoje a gente tem as redes sociais, que eu acho que é um caminho sem volta, é um meio de comunicação necessário para que a gente não só alcance os jovens que hoje são os diretores de empresa, né, os contratantes dos nossos serviços, mas para que a gente também perpetue o nosso conhecimento, para a gente perpetuar o nosso estilo de trabalho. Mas eu acredito muito que para que você, de fato, se perpetue, não adianta você só ser visto. Você tem que ser visto e você tem que ter qualidade, você tem que ter conteúdo. Não adianta você fazer uma exposição belíssima, estar nas redes sociais, ter belas fotos. Hoje a inteligência artificial está aí para montar os cenários mais belos possíveis, mas se você não sustenta uma qualidade de trabalho, uma regularidade da prestação de serviço, isso não se mantém por muito tempo. Eu acredito nisso. Então, nós temos parcerias com clientes, como você falou, empresas de grande, médio, pequeno porte, que estão conosco há muitos anos. Alguns que por questões, às vezes, até de venda, incorporações, mudança de gestão, né? E por estratégias internas, às vezes até procuram outros escritórios por outros assuntos, mas depois voltam para nós falando, nossa, eu gosto do trabalho de vocês, eu gosto da entrega de vocês. Então, eu acho que é isso que se perpetua. Agora, obviamente que é um desafio a ser vencido por mim, que Renata, é mais jovem que eu um pouco, mas não é fácil você se adaptar a essa nova forma de comunicação. Mas tenho consciência de que é um caminho sem volta, eu acho que agrega muita coisa, a gente conhece pessoas, a gente se conecta, e assim, acho válido realmente seguir essa linha, que é a linha, de fato, atual de comunicação. E você, doutora Renata? Exato, concordo plenamente, porque se expor, não tem como você não se expor. Até tem, eu acho, mas é difícil, né? As pessoas, até quando você recebe uma referência, quem é sua contadora? Priscila. A pessoa vai lá, vai procurar seu Instagram, quer ver seu rosto, quer ver o conteúdo que você posta, quer ver suas fotos da sua estrutura física, quer ouvir sua voz falando. Não tem jeito. E se ela receber 2 indicações e ela simpatizar com você ali na mídia,
ela talvez vá para aquela. Então, não tem como você se esconder, eu acho, é muito difícil. Agora, não adianta você só querer aparecer porque não se sustenta. Se você não tiver entrega, se você não der a solução jurídica, se você, né, não acolher ali seu cliente, de fato, isso vai se ruir. Então, é continuar lutando, entregando, buscando se qualificar, mas sem desatentar a essa nova realidade que é o mundo digital, é o marketing. E como que vocês enxergam a IA no ramo de vocês? Tem ajudado? Tem evoluído? Como que tem sido? A gente tem no escritório assim, um investimento em tecnologia, que até para o poste do escritório é considerado um investimento relevante, que nos ajuda muito a entregar segurança nos nossos controles, enfim, nos nossos relatórios e nas nossas respostas ao cliente. Mas nada disso mitiga a necessidade do olhar humano. Então, eu digo que todas as ferramentas que nós temos no escritório funcionam bem, porque a gente sabe que por trás delas nós temos pessoas talentosas, preparadas, responsáveis acima de tudo. Então, é um facilitador, mas ele não executa o trabalho com a qualidade que a gente exige, né, de entrega para o nosso cliente, se a gente não tivesse o nosso time por trás. De fato, hoje a inteligência artificial tem um lado perigoso, né? Principalmente quando o judiciário começa a padronizar decisões, quando os advogados começam a automatizar todo o seu trabalho. Então, você vê do outro lado, né, de quem não está tendo esse cuidado de ter o olhar humano para a execução do trabalho ser um trabalho de uma baixa qualidade, né, de uma superficialidade, ou às vezes até errado em algumas situações. A inteligência artificial tem substituído trabalhos, de fato, por exemplo, que muitos estagiários realizavam, né? Hoje a inteligência artificial é capaz de executar. Então, o estagiário hoje de direito, para começar a vida profissional, ele tem que ter hoje múltiplas capacitações para ter um espaço dentro do escritório, porque muitas das atividades antes delegadas ao estagiário hoje já são realizadas, executadas pela inteligência artificial. E é uma realidade também, assim como a comunicação, né, as redes sociais, é um caminho sem volta. A dona de casa que não usa a inteligência artificial, ela vai estar também perdendo tempo para o seu dia a dia, e assim como todos os profissionais. Mas precisa ter realmente responsabilidade no uso da ferramenta. Muito bom. Ninguém, se a inteligência artificial, né, fosse possível, ninguém nem precisaria de advogado. Né? Mas é um desastre. Recentemente eu peguei no direito do trabalho tem um juspostulante, né? A parte pode atuar sozinha. E eu peguei um caso em que a parte estava postulando tudo sozinha por IA. O processo não tinha qualquer nexo, me procurou para atuar. Falei, eu não tenho condição de atuar em mais nada aqui, porque ele achou que poderia ali estar atuando sozinho com a IA e fez tudo errado, para você ver como ainda a IA ainda não substituiu esse olhar humano. Ela ajuda na execução, mas na criação do raciocínio, às vezes na complementação das ideias, traz leis que você esqueceu, que tinha artigos de lei que você esqueceu que existia, ela traz, mas você delegar o raciocínio, a construção de uma ideia jurídica para a IA é muito arriscado. Muito bom, ficam aí de olho, porque eu imagino que deve ter muita situação de doutor, eu consultei na IA. Todo dia, você também, né? Todo dia. Outro dia um cliente me trouxe um recurso e eu falei, esse recurso na minha faculdade não ensinaram. Se a sua IA está dizendo, siga ela, mas eu não vou fazer, você vai ter que contratar outro advogado para fazer. É bem isso. Gente, antes da gente ir para o nosso quadro final, gostaria que vocês deixassem a rede social para quem quiser seguir, acompanhar e contratar vocês. O nosso Instagram é Ramos Sunhê Advogados. Estamos no LinkedIn, Instagram, Facebook, todas as redes, né? E o site também, www.ramossunhê.com.br. Temos fisicamente escritório em Salvador e em São Paulo.
mas estamos atuando em todo o país, porque a maioria dos nossos clientes tem, de fato, atividade empresarial em todos os estados, e contamos em cada uma dessas áreas, desses locais, com parceiros que atuam com a mesma qualidade técnica, a mesma entrega do trabalho que a gente realiza dentro de casa. O Instagram é Ramos Sune. Deixa eu só confirmar se tem um E, peraí. É Ramos Sune. Aí o Sune é S-U-N-E. Ramos Sune. Se fala Sunê, mas se escreve Sune, tá? Para vocês seguirem aí essas advogadas aí que eu tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho. Não sei se vocês sabem, acho que não, mas nós temos um quadro fixo aqui chamado Por Trás da Porta. Ai, não sabíamos. Então vamos lá. Se a Renata e a Ana do início da advocacia abrisse uma porta e visse quem vocês se tornaram hoje, qual seria a reação delas? Orgulho total. Eu ficaria orgulhosa e, assim, diria, vale a pena. Toma coragem, se prepara pelos tropeços, mas vai valer a pena. E qual foi o bastidor mais difícil que vocês já enfrentaram? Aquele que quase fez repensarem em tudo. Para mim, assim, eu lembro muito, eu acho que a maternidade mexe muito com a gente, né? E eu estava preparada para fazer uma sustentação oral, que você tem que estudar todo o processo, tá, né? Enfim, muito tranquila, para, enfim, falar diante dos desembargadores, convencer, né, sobre aquele processo, estar preparada, às vezes, até para perguntas na ponta da língua, muitas vezes sem consultar, porque eu sou da época que o processo era físico e não eletrônico, então a consulta era muito difícil, porque eram muitos volumes para serem consultados. E quando eu estava saindo de casa, meu filho bebê, engateando em casa, caiu, partiu a boca. E aí aquilo ali, eu joguei o processo no chão e falei assim, eu levo ele para levar ponto, eu sigo no meu trabalho, quem pode me substituir? Por sorte, meus pais moram perto de mim e minha mãe sempre me ajudou muito, pude pedir que ela viesse, enfim, me ajudar a socorrer, e fui fazer a sustentação oral, muito nervosa, tremendo, ainda sem saber como ele estava. Primeiro filho, a gente fica super insegura, né? E naquele momento me fez parar para pensar, será que está valendo a pena, né? E aí eu resolvi até, nessa época, reduzir um pouco o volume da quantidade de processos, etc. Mas eu sentia muita falta, né? De, enfim, abraçar desafios. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me desafiar, né? De buscar o novo. E, enfim, foi um período curto que eu tive um pouco essa insegurança se eu me dedicaria à maternidade, né? Mais à maternidade ou exclusivamente. Cheguei a experimentar, né, diminuir um pouco o ritmo de trabalho, mas senti muita falta. E o meu segundo filho, quando veio, foi junto com uma grande oportunidade assim, de um cliente com um volume de trabalho absurdo. E eu acho que a segurança de já ter experimentado ser mãe do primeiro e, enfim, tá ali com o bebê muito tranquilo, porque eu já era uma mãe mais experiente, me deu essa vontade de, não, vou abraçar, retomar, e é isso que eu amo fazer e acho que lá na frente vai valer a pena, e eles vão, enfim, entender, né, que faz parte da vida a gente se dividir e vão ter outras quedas, outros tombos que eles passarão, que eu não estarei ao lado deles, mas que eles vão saber que eu estava também buscando ter a minha vida, a minha realização, muito por eles também, né, para poder proporcionar conforto, enfim, estudo e tudo mais, mas foi um momento que eu realmente me questionei. E tanto entenderam que tem um que está fazendo advocacia. Pois é. E você, doutora Renata? Eu acho que no início da carreira, porque você vinha com o ideal da justiça e eu me apaixonei pela advocacia, vou mudar a vida dos meus clientes, resolver os problemas. Eu tenho sorte de sempre atuar em causas que eu acredito de fato. Então, quando você acredita... Sorte não, escolha, na verdade, né? Quando a gente não acredita na causa, a gente não pega. E quando você se depara, por exemplo, com a amorosidade da justiça, quando você vê que por mais que você faça, você sempre... O direito é isso, a advocacia é isso, depende de um terceiro.
você depende de uma vara que funcione, que faça seu processo andar. Você depende de alguém que leia toda a sua petição, porque de fato é um volume sobre-humano. O que o judiciário brasileiro vive é sobre-humano e não dá para ler com detalhe muitas vezes todos os processos. Então, por isso que hoje em dia o advogado tem que ser objetivo, tem que indicar com precisão cirúrgica o documento que prova seu direito, porque senão você achar que o juiz vai parar para ler um catatal de documento, ele não vai ler. Então, quando eu fui me deparando com isso, isso me trouxe uma decepção. E eu falei, meu Deus, eu vou estudar para concurso. Eu vou fazer parte daquilo ali que não depende, ele está ali, né? Que é na passividade, a gente está na ativa. Mas aí eu fui buscando outras áreas, quando eu conheci Ana, que me trouxe também outras áreas, outras oportunidades na advocacia, e aí eu consegui voltar a me dedicar. Mas logo no início da carreira eu pensei em desistir por conta disso. Bom, se vocês pudessem abrir uma porta e enxergar o futuro da Ramos e Swignet nos próximos 5 anos, o que gostariam de ver lá? Bom, eu gostaria de ver todo o meu time, né, as nossas sócias, advogadas, realizadas, bem-sucedidas e felizes com a profissão, né? Que elas também tenham a oportunidade de, assim como eu, né, ter sua família, seu lado familiar, né, pessoal bem resolvido e conciliando com a vida profissional. Gostaria de ver um ambiente que a gente desse continuidade a esse clima de amizade, de um clima leve de trabalho. Enfim, que meus clientes cresçam junto conosco também. Isso é muito bom, a gente vê, né, o resultado. Eu acho que é um pouco disso, assim, o sucesso profissional individual das pessoas que nos cercam, tanto nossos clientes como os advogados. E você, doutora Renata? Eu tenho muita vontade, né, de agregar novas áreas. A gente faz o civil, faz o trabalhista. Nós crescemos com muita cautela. E eu tive recentemente a oportunidade de visitar muitos escritórios, conhecer muita gente na advocacia. Eu vi que muitas pessoas não têm essa mesma cautela, né, de implantar novas áreas, porque quando você implanta uma nova área, você tem que acreditar no profissional que vai se dedicar àquela área, na competência. Então, para a gente, todo o nosso crescimento, nossa incorporação de áreas foi muito cautelosa. Quando nós agregamos a área de família, sucessões, previdenciário, a gente vai fazendo tudo para dar a certeza para o nosso cliente de que o resultado, o melhor está sendo dado. Então, acho que é continuar com esse crescimento, incorporar novas áreas no escritório para tentar atender ao máximo as demandas dos nossos clientes. E o que ninguém vê, mas é exatamente o que mantém vocês firmes, fortes e apaixonadas pela advocacia até hoje? Olha, eu acho que quando nós estamos juntas, todas, somos muito divertidas. Então, isso nos fortalece muito, essa leveza na relação, essa confiança que a gente tem uma na outra. É a certeza de que quando eu estiver ausente, Renata ou qualquer outra advogada do escritório vai executar o trabalho e ter a responsabilidade no nome que ela carrega. Isso eu acho que é o que mais nos fortalece, esse respeito, essa confiança que a gente tem uma com a outra. Eu costumo dizer que a gente fez um time, né, bem coeso e que todo mundo está sempre muito disponível. Então, imediatamente, ninguém deixa ninguém na mão, basta você dizer que está com dificuldade, todas, né, estão ali dispostas a ajudar umas às outras. Então, às vezes, o cliente nem imagina que tem essa sinergia realmente tão bacana entre nós. Acho que por isso que o trabalho flui tão bem. E tudo isso com muita leveza, né? Porque assim, não é uma cobrança de que eu preciso e eu vou socorrer por uma necessidade. Não, é por prazer, é por essa empatia, esse coleguismo que a gente tem no dia a dia, que é muito bacana, é muito saudável. Uau! Vocês, então, que gostaram desse episódio com duas mulheres incríveis aqui, que são autoridades na área, curte, compartilha, deixe seu like, ative o sininho e não percam os próximos episódios do Por Trás da Marca.
Eu agradeço muito a presença de vocês, foi uma honra imensa ter vocês aqui. Eu agradeço e voltem mais vezes. Obrigada a você, Priscila. Eu fui pega um pouco de surpresa hoje, mas adorei esse nosso bate-papo. E é bom que vai além do nosso dia a dia profissional, a gente entra um pouquinho na nossa vida, né? Enfim, e desejo todo sucesso aí ao programa, ao podcast. Conte sempre conosco. Obrigada. Obrigada também, Priscila. Obrigada até por mostrar que muitas vezes as pessoas nem imaginam esse lado empresarial que hoje o escritório de advocacia que deve realmente estar inserida em programas que buscam exatamente isso, mostrar as dificuldades do empresário em qualquer área, inclusive as dificuldades e as alegrias também, que são muitas as alegrias também em qualquer área, inclusive do direito. Parabéns pela iniciativa e muito obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Até a próxima.